No período da história do Brasil, que foi conhecido como a Era Vargas, de 1930 a 1945, ocorreram diversas mudanças no campo político, social e religioso, sendo esse período chamado de Estado Novo, onde foi o mais repressor dos períodos onde Vargas governou. Focando no campo religioso, esse período foi marcado por fortes tensões entre frentes religiosas, que queriam se legitimar como agentes presentes no campo sociopolítico do Estado. É percebido nisso um processo de permissão de culto religioso diversificado com o intuito de atender ao interesse público. Mesmo com essa abertura religiosa, outras frentes religiosas não eram aceitas pelo Estado, como é o caso do Espiritismo e de religiões de matriz africanas, que é a Umbanda, o Candomblé e outras denominações. Mesmo que o Estado se mantivesse neutro em alguns momentos em relação a essas crenças, o campo social mostrava o contrário, com perseguição e difamação por meio de discursos médicos, sanitaristas e psiquiátricos. Estes queriam criminalizar e pulverizar tais religiões. O espiritismo e as religiões de matriz africana eram tidas como ilegais e suas práticas eram consideradas crimes, como nos traz o Código Penal de 1990. O Código Penal da Primeira República, que trata do crime contra a saúde pública, diz respeito ao que ele chamava de espiritismo de receita, ou curandeirismo, onde médiuns que se diziam incorporados com o espírito de índios e de negros, que no caso são caboclos e pretos velhos, exerciam seus conhecimentos de cura através do médium. A partir da Constituição de 1937, as diferentes religiões tinham a liberdade de exercer seus ritos, mas desde que estes não fossem contra a ordem moral e social dos bons costumes. Então, mesmo o Espiritismo e a Umbanda passando a ser permitidos por lei, não podiam exercer determinadas práticas, entre elas a mediunidade de cura e de receita. Em 1940, o termo espiritismo foi tirado do Código Penal e assim sua prática deixa de ser considerada crime. Mesmo assim, um ano após essa discriminação, vários centros espíritas foram fechados no Rio de Janeiro, assim como terreiros de candomblé e tendas de umbanda. Eram as conhecidas batidas policiais. Mesmo o espiritismo tendo deixado de ser crime, o considerado baixo espiritismo continuou a ser condenado, que no caso é a Umbanda, o Candomblé e outras religiões de matriz africana. No início da década de 1930 até o fim da década de 1940, houve no estado casos de severa repressão pela polícia, com frequentes invasões de templos afro-brasileiros, prisões de pais e filhos de santos e apreensões de objetos de culto. A inexistência de um mecanismo jurídico que legalizasse a vida dos terreiros fazia com que estes ficassem à mercê das arbitrariedades dos policiais. Na época, algumas leis exigiam que eles se registrassem no departamento de polícia e assim o funcionamento regulamentado dos terreiros ficava na dependência de uma licença especial que lhes era concedida pela polícia. Dessa forma, podemos entender que a intolerância às religiões de origem africana é considerada uma das faces do racismo brasileiro e, deste modo, assim como o racismo, que apesar de ter sido alçado a crime imprescritível e inafiançável na Constituição de 1988, resiste ao tempo e agride de morte o nosso processo de democratização. Há um verdadeiro hiato entre os direitos constitucionalmente deferidos e o cotidiano de violações de direitos que vitimizam os templos e os ministros religiosos afro-brasileiros.